Oi, eu sou Líbina, eu sou leitora assídua há mais de 10 anos e hoje eu quero te falar sobre um livro muito interessante que eu acabei de ler. É o livro Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. Eu gosto do conteúdo do Gustavo Cerbasi, esse já é o segundo livro dele que eu leio, porque ele torna muito simples, ele torna muito possível você enriquecer. Ele te mostra os caminhos e te mostra uma tabela que faz você acreditar que com planejamento financeiro, com educação financeira, com conhecimento, você pode enriquecer. Então, assim, eu gosto da forma didática e fatídica, não sei se essa é a palavra. Eu gosto da forma didática que ele transforma as finanças em fatos. É tipo isso. Nesse livro, ele vai falar sobre as melhores maneiras de investir. Primeiro, ele começa dando uma base do que é investimento e depois ele fala quais são os obstáculos do investidor iniciante. E ele fala também o que você não deve fazer como investidor iniciante, que é, por exemplo, ter uma única fonte de renda e esperar sobrar dinheiro para investir. Isso você não deve fazer. Contar com muitas instituições para gerenciar a sua riqueza, porque assim, se você tem muitas instituições, conta com muitos bancos, muitas corretoras, não é bom. Mas também depender de uma só e confiar cegamente nela também não é bom. Ele vai te falar sobre como balancear, como comparar os serviços oferecidos por um, se é mais benéfico que os oferecidos em outro e quando as estratégias de um são melhores e tal. Ele ensina tudo isso no livro de uma forma muito clara. Ele vai falar também sobre querer começar grande, isso é um erro que você não deve fazer em relação aos investimentos, poupar em vez de investir, ter um único investimento, sonegar impostos. Nossa, essa questão de sonegar impostos, ele abrange bastante sobre não compensa. Não compensa sonegar impostos, paga lá seus impostos e fica com a consciência limpa e durma tranquilo, porque isso pode te prejudicar bastante lá na frente. Contribuir desnecessariamente para o INSS. Eu gostei de um exemplo que ele deu no livro, que a pessoa investiu o teto do INSS e ele mostrou que essa não é uma situação benéfica, pois essa mesma pessoa poderia pegar esse valor que ele estava investindo para futuramente receber o teto da aposentadoria, fazer um outro investimento e seria muito mais vantajoso para ele do que pagar o teto do INSS. Por exemplo, manter o FGTS intocável. Isso ele explica também que não é vantajoso porque o FGTS ele rende abaixo da inflação. Então, se você deixar seu dinheiro lá, não é uma boa opção. Não aproveitar as vantagens de um PGBL, hiperatividade ou giro excessivo nos investimentos, paralisia nos investimentos e alavancagem com possibilidade de perda. Essas são as coisas que você não deve fazer em relação aos investimentos. Aí depois ele vai falar sobre as qualidades de um bom investidor, que é a perseverança, objetivos claramente definidos, planejamento de curto, médio e longo prazos, uso inteligente do tempo, porque o tempo ele pode ser o melhor ativo, né? Você faz seus investimentos, deixa para o tempo fazer o trabalho dele, que os juros compostos vai trabalhar lindamente para você. Organização e disciplina, seletividade com diversificação, rebalanceamento, plano B, inteligência tributária e parcerias. Ele vai explicar detalhadamente cada um desses tópicos que são as características de um bom investidor. Gente, esse livro ele é muito bom. Muito bom no sentido de, se você tem interesse nesses temas, você vai sair dessa leitura sabendo muito mais. Aí depois ele vai falar sobre alguns mitos que nós acreditamos. Tudo aquilo que é mito, ele vai descrever o mito e o porquê que isso é mito. Também é bem legal. Depois ele vai falar sobre as alternativas de investimento, as melhores estratégias para renda fixa, quais são as estratégias para você investir de forma inteligente em ações, como escolher sua corretora, qual a melhor corretora, o que você deve avaliar em relação aos critérios de uma corretora, que também é muito interessante. Quais são as alternativas inteligentes para você investir em fundos. Ele vai falar também sobre estratégias com previdência privada, que é bem legal.
quando a previdência privada pode ser interessante. Por exemplo, tem aquelas empresas que você aporta um valor na previdência privada e a empresa aporta o mesmo valor. E aí ele explica um pouco sobre esses planos, quando é vantajoso fazer a previdência privada. É claro que esse livro ele vai te dar uma visão geral sobre cada um desses temas. Eu, por exemplo, passei a conhecer muito mais de ações nesse livro do que em toda a minha vida, porque eu não invisto em ações e sei muito pouco sobre ações. Então, ter esse conhecimento de o que é ser trader, o que é investidor, quais são os melhores locais para eu me informar de qual empresa eu devo investir, qual eu não devo, qual a quantidade ideal de empresas que eu devo investir, qual a quantidade mínima, qual a quantidade máxima, porque a partir dali começa a virar excesso e pode não ser bom, pode não ser vantajoso. Tudo o que eu aprendi nesse livro em relação a ações foi muito mais do que eu já sabia. Eu realmente parti do ponto que eu estava e avancei um pouco nessas questões. Aí ele vai falar também sobre as estratégias de investimentos com imóveis. O que eu gostei muito nessa questão é porque ele explica o histórico do porquê que a gente é ensinado a acreditar que imóveis são os melhores investimentos, por que os nossos pais pensam que imóveis é a melhor forma de investimento e como isso chegou até os nossos dias de hoje. Eu gostei bastante. E em relação aos imóveis também, ele vai tratar sobre você saber lidar com o corretor. Porque isso é importante, porque, vamos supor, tem umas estratégias que os corretores usam de deixar um imóvel que tem grande chance de venda escondido e te apresentar o que tá mais difícil de vender. Aí, tipo, para você não fechar a venda logo de cara, ver se ele não tem algo melhor, ver se realmente aquele valor que ele tá fazendo é o melhor valor que ele pode chegar. Porque é claro que às vezes, por exemplo, você não deve pegar informações só com o corretor de imóveis. Por quê? Porque sempre aquela casa vai ser fácil de vender se você comprar. Sempre aquele lote vai ter uma perspectiva de crescimento no bairro. Então, essas informações ele fala para você buscar fora com pessoas isentas. Ele explica como você lidar com os corretores. E eu também gostei quando ele explicou o que você deve exigir do seu gerente, como lidar com o seu gerente, o que você deve perguntar ao seu gerente, por exemplo. Eu achei isso também muito bom. Esse livro gera muito conhecimento para quem quer entrar no ramo dos investimentos, quem pretende aí ficar rico de forma estratégica e planejada, porque você tem que ter um plano, para tudo você tem que ter um plano. Então esse livro te ensina essa parte aí de investimentos que eu achei assim excelente. Se você quer aprender a investir melhor, se você quer aprender a fazer seu plano de investimentos, ver quais são, o que combina mais com o seu perfil, se é estratégias de renda fixa, se é estratégia de renda variável, tudo isso ele vai deixar de forma muito clara. E eu gostei também da questão que ele fala sobre os riscos. Quanto mais jovem você é, mais riscos você deve correr. Quanto mais velho você vai ficando, menos riscos você deve correr, mais você deve investir em renda fixa, esse tipo de coisa, para seu capital estar mais seguro. Então, o que eu achei do livro? É uma leitura um pouco densa. Você não vai pegar esse livro e terminar super rápido, eu acredito, porque você tem que digerir o que tá ali, sabe? Ele vai falar sobre debêntures, CDBs, títulos públicos, renda fixa e tal. E se for temas completamente desconhecidos para você, eu acho que não compensa fazer uma leitura corrida. Compensa você ponderar ali sobre cada tema. Então, assim, eu recomendo bastante. O Gustavo, ele realmente é uma autoridade no assunto de finanças. E recomendo também que siga ele posta conteúdo muito legal. O conteúdo dele é muito bom. O link para compra do livro tá na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like e tchau. Nos vemos no próximo.